Eu gostaria de agradecer muito a Deus pela vida do nosso pastor, o nosso reverendo. Glórias a Deus. Quero agradecer pela pessoa do Espírito Santo que está aqui com a gente. Glórias a Deus. E eu gostaria de pedir que todos abram, por favor, o livro de Esdras. Perdão, de Ageu. Ageu, por favor. Reconhecemos que sempre que a Bíblia fala, é Deus quem está falando. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a igreja pode deixar aberto no livro de Ageu. E eu vou apenas recordar o período em que foi refeito o templo em Jerusalém. Quando o povo judeu de Israel volta do exílio para a terra de Israel, e eles ali iniciaram a obra, mas houve uma oposição, onde o diabo certamente estava por detrás de adversários que, com armas, os proibiram de continuar fazendo aquela grandiosa reconstrução do templo em Jerusalém. E o templo, que só havia sido feito o fundamento, parou por quase 15 anos. E aí nós vemos que Deus, por meio de Ageu e Zacarias, ele diz ao povo que volte ao trabalho. E eu vou ler para a igreja apenas esse versículo e vamos depois para Ageu. No capítulo 5 de Esdras diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então aqui, nós estamos em Ageu. Eu li em Esdras quando a obra estava paralisada e o Espírito do Senhor tomou o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então, a história diz que provavelmente Ageu, ele viu o primeiro templo e ele já estava muito idoso. Então, quando realmente ele estava ali dentro do povo, o Espírito do Senhor o tomou para profetizar aos líderes Zorobabel, que era governador, e também ao sumo sacerdote Josué. E o que chama a atenção é que diz que o Espírito do Senhor estava com ele, com Ageu e com Zacarias. Então o Espírito do Senhor tomou dois homens que foram profetas para o povo de Israel. E em Ageu, então, nós vamos ler o que foi que eles falaram para o povo de Israel. E diz assim no versículo 1: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Podem ler o 2, por favor? Então, nós vamos extrair verdades do texto bíblico. Aqui, o profeta Ageu, ele, pelo Espírito do Senhor, veio a palavra do Senhor. Ele diz: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Qual é a verdade que nós extraímos nesse versículo? Que esse Deus que chamou Abraão e fez uma aliança, e ele mesmo criou o povo de Israel, ele agora está falando com o seu povo. E ele está dizendo que o seu povo está com o pensamento de que esta não é a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então Deus, ele diz: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz. Significa que o Senhor dos exércitos, ele é o Deus
que sonda mente e corações. Deus é aquele que esquadrinha o nosso homem interior. E Deus, então, Ele ouve as nossas palavras internas. Deus conhece os nossos pensamentos. E Deus estava ouvindo do povo essa voz interior dizendo: não é tempo de reconstruirmos a casa do Senhor. E então Deus vai falar com o povo, responder aquilo que estava no coração. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então Deus, Ele responde o que Ele viu nos corações. Vocês dizem que não é tempo de vocês reconstruírem a minha casa. E eu digo a vocês: por acaso então é tempo de vocês se preocuparem com as suas casas? É tempo de vocês apainelarem as suas casas? E aí, esse nome, apainelar, significa decorar com painéis. E a casa do povo judeu estava sendo decorada, arrumada, estava sendo completamente reformada. E Deus estava vendo que eles estavam preocupados com as suas casas. Deus estava vendo que eles estavam arrumando as suas casas. E Deus fala: vocês dizem que não é tempo de vocês cuidarem da minha casa, mas para vocês então é tempo de vocês cuidarem das vossas casas? É tempo de vocês apainelarem as suas casas? De vocês reformarem as suas casas? De vocês comprarem objetos para as suas casas? De vocês se preocuparem com a beleza das suas casas? Enquanto a minha casa está em ruínas? E aí nós aplicamos essa verdade para nós. Por que será que grande parte da igreja Viva 24 Horas, esse ministério, Assembleia de Deus no Gramacho, que nós temos o privilégio e a honra de termos nos convertido aqui e sermos hoje pessoas que conhecem verdadeiramente a sã doutrina? E aí nós, grande parte, não participar da obra da casa do Senhor, onde vemos que a minoria está se sacrificando e fazendo ofertas e refazendo ofertas e vendendo bens e rifando bens. Será que todo mundo não pode participar desse momento da reforma? E aí nós vamos ver que Deus, Ele vai realmente mostrar o que está nos nossos corações. O que será que se passa no coração da grande parte de irmãos nossos que não fizeram uma oferta nem de R$1.000, nem de R$500? O que será que se passa no coração? Será que se passa no coração o que um certo senhor que se dizia irmão disse lá em Santa Efigênia? Eu não aguento mais falar de ofertas. Eu não aguento mais que passe vídeos. Deus, Ele conhece o som dos nossos corações. Aqui o povo estava dizendo: não é tempo de fazer reforma para a casa de Deus. E aí então o texto mostra: quando então é o tempo, irmão? Quando é o tempo de fazermos a reforma da casa de Deus? Todos que não participaram desse desafio, o Senhor pergunta, o Espírito Santo nos pergunta: quando então você pensa que é o tempo de reformar essa casa de Deus? O texto vai mostrar: o tempo é quando vem a palavra do Senhor por meio do profeta. Veio a palavra do Senhor, glórias a Deus. Veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu.
o povo de Israel teve tempo de prosperar na Pérsia. Muitos deles nem quiseram voltar para Jerusalém, porque já estavam estabilizados financeiramente. E muitos deles já tiveram vidas completamente prósperas, com o cuidado do Senhor, com as suas promessas. Então, eles tiveram tempo de comprar terrenos, de construir casas, eles tiveram tempo de acumular bens. Nós tivemos muito tempo, irmãos, para comprar a nossa casa própria, para comprar o nosso carro, para reformar a nossa casa. Tivemos muito tempo de prosperidade, as promessas se cumprindo para mudar a mobília da casa, para fazer viagens. Quantas bênçãos nós já experimentamos, quantos benefícios. Tivemos tempo para muita coisa e tudo isso é lícito, tudo isso é bom, tudo isso é agradável. Deus é um Deus que tem prazer de nos galardoar com as suas promessas, mas este agora não é o tempo de estarmos pensando na nossa prosperidade. Esse é o tempo em que Deus está falando. É o tempo da minha casa. Glórias a Deus. Então Deus está falando. É o tempo em que eu estou usando, sim, o meu servo José de Santana. Assim como houve o tempo em que eu usei para mobilizar aquela igreja humilde que estava no templo pequeno da Rio Bonito, e aí eles foram para o cinema. Eu usei o meu servo José de Santana, e houveram aqueles que se mobilizaram e fizeram, até os cabelos venderam, até alianças venderam, até casa, como houve do nosso reverendo, carros, como houve sacrifícios de pessoas fazendo doces, e lá está o santuário, o templo sagrado que está na Darcy Vargas. Houve também o tempo em que Deus falou, vamos comprar um terreno na Brigadeiro. Nós não sabíamos, o nosso reverendo disse, eu nunca imaginei que Deus fosse falar, agora todo o recurso que foi para construir a catedral, eu quero que se faça um novo templo, uma reforma, e aqui no Gramacho, nesse lugar tão especial que a minha glória tem se manifestado ao longo dessas décadas, eu quero um templo novo na Darcy Vargas. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. E aí o versículo 5, por favor, a igreja pode ler? E aí Deus, ele está dialogando com o povo. Deus nos leva a pensarmos. E ele diz, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. E fazendo aqui um paralelo, no capítulo 2, o versículo 5, ele diz, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Segundo a palavra da aliança. Então, quando Deus fala assim, considerai o vosso passado. Quem era aquele povo de Israel? Eles não eram ninguém. Quem era Abrão em Ur dos Caldeus? Ele era um pagão, adorava demônios, tinha riqueza, mas era pobre na alma. Deus fala, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, aprove o Senhor, desde a eternidade, chamar um homem e dele criar um povo. A aliança foi feita quando eles foram tirados com Abraão e depois quando eles foram tirados do Egito, e Deus os abençoou. Houve um pacto, houve uma aliança. A palavra aliança significa um pacto, um acordo feito entre duas ou mais pessoas. E normalmente se faziam ritos religiosos quando havia um pacto, uma aliança. E era feito um sacrifício também
de animais. Deus, ele fez uma aliança, chamou Abraão. E aí esse povo era o povo que tinha por pai Abraão, Isaque e Israel. Mas um dia chegou um novo tempo, o tempo de cumprimento de profecias. E uma aliança, irmãos, superior foi feita entre duas pessoas, o pai e o filho. E essa aliança, ela não foi feita lá na Casa Branca. Essa aliança não foi feita em qualquer lugar belo desse mundo. Nós lembramos, Jesus chegou nessa terra e não tinha um hotel para ele se hospedar. Ele nasceu numa manjedoura, onde animais estavam ali dormindo. Jesus esteve naquele lugar. E aonde foi feita a nova aliança? A aliança Deus fez com o seu Filho no Calvário. E o sacrifício foi o sangue do nosso Salvador, o Cordeiro de Deus. Significa que Deus está falando para aquele povo: considerai o vosso passado, vocês são o meu povo, eu vos fiz. E Deus, para nós, Ele quer nos fazer pensar: vocês têm uma aliança superior. Foi um pacto com o sangue do meu Filho amado. E é como esse povo aqui, Deus estava realmente pedindo deles: são os bens do meu povo. Significa que Deus, Ele quer as ofertas do seu povo. Deus pode mover um macumbeiro para trazer uma oferta aqui. Deus pode mover um católico para trazer uma oferta aqui. Deus já fez isso na história. Trouxe a rainha de Sabá, lá do Oriente, veio a Jerusalém e deu grandes presentes ao rei Salomão. Deus disse a Elias: vai, porque eu ordenei a uma viúva que te dê de comer. Deus, a Bíblia diz que Ele tem controle sobre toda a riqueza que está sobre a terra. Deus tem controle sobre tudo que se move sobre a terra. Ele pode, mas esse Deus, Ele é tão misericordioso que Ele quer de nós, o seu povo remido, o seu povo que tem sido abençoado por Ele mesmo, o seu povo que é santo. Imagina, glórias a Deus, se nós não queremos um manjar consagrado a ídolos, se nós não queremos um carro por corrupção, se nós não queremos dinheiro ilícito, como que Deus, Ele vai mover os macumbeiros? Como que Deus, Ele vai mover os católicos? Como que Deus vai mover os espíritas? Ele pode, mas não. Deus, Ele vai falar ao seu povo. Deus, Ele quer mover através de nós. Ele quer que os santos ofertem a Ele. E aí, irmãos, Deus, Ele fala para eles, versículo 6, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse tempo, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. Então fala para o seu irmão assim: irmão, se nós não temos prosperado como esperamos, Deus está dizendo, é por causa da minha casa. Pode olhar no olho do seu irmão, pode falar, Deus está dizendo, é por causa da minha casa. É por causa da minha casa. Deus, Ele diz, vai haver consequência. Vai haver consequência, vai haver sobre aqueles que são insensíveis a consequência da insensibilidade, a consequência da avareza, a consequência da dureza de coração, a consequência de se fazer de surdo, a consequência de ficar irritado quando se fala sobre as ofertas. Veio a palavra do Senhor. E o nosso reverendo, ele é um homem obediente, vai falar todas as vezes que Deus falar. Fala de ofertas. Podemos assim pensar que nunca tivemos a oportunidade de ouvirmos tanto sobre as ofertas.
Quantas vezes o nosso reverendo estudando para dar palavra, terça, domingo, ele nos advertia, pastores, nós temos falhado, porque nós não temos pregado sobre as ofertas, nós não pregamos sobre o dízimo, nós temos que melhorar nisso. E aí veio o tempo em que Deus está falando abertamente sobre dinheiro, ensinando a igreja a ofertar, nos dando a oportunidade tremenda de abrir mão, renunciar de coisas que nunca antes fizemos. Que privilégio, Deus está nos dando agora a oportunidade de nós experimentarmos o sobrenatural quando nós fazemos aquilo que não podemos para Deus. E aí, lá em Brodowski, nessa quinta-feira, eu me debrucei em Ageu, eu ouvi a palavra de terça-feira que o nosso reverendo pregando em Ageu, em Esdras, Ezequiel, e falando aqui, e quando chegou, né, a mensagem que vendemos a van para pagar os compromissos. Na hora vem o sentimento de choro, de meu Deus, na van. Mas ao mesmo tempo a gente lembra do nosso reverendo falando, não fiquem tristes, pastores. É assim mesmo, vamos que o Senhor vai prover. E aí então, eu falei lá na igreja de Brodowski, irmãos, olha só, teve lá o congresso e Deus falou, e a gente vê, eu dei o exemplo da pastora Cristina, tinha economias para comprar um colchão, e o coração dela se quebranta e ela fala, Senhor, é para a tua casa, e ela vai renunciar àquela economia. E aí depois ela continua incomodada e ela fala, eu vou rapar o dinheiro lá que está guardado na conta, toda aquela reserva vai para a casa de Deus. E aí ela continua incomodada e com o Senhor ela começa a chorar e fala, Senhor, o que eu preciso fazer mais? Eu tenho que fazer alguma coisa, o incômodo e a fé, a certeza que pode. E aí então, nós estávamos até no salão missionário, ela liga para o reverendo, eu posso pegar essas roupas? Essa, o reverendo, faz, Cristina, apoia. E aí vai lá, vai tirar as roupas do nosso reverendo, do armário e dela também. E vai trazer para fazer um bazar aqui na igreja. E aí se levanta quase 3.000 reais e ela consegue dar mais ofertas para a casa de Deus. Chega domingo de manhã, glórias a Deus. Nosso reverendo prega novamente e ela vem com lágrimas aqui e ela fala, reverendo, eu vou colocar o carro para o Senhor. Tudo para o Senhor. E aí lá em Brodowski eu falei, olha, não tem condições de alguém dizer que está com o nosso reverendo aqui e não fazer nenhuma oferta. Não tem como você dizer que está junto. Não tem como você realmente dizer que você, sabe, faz parte de um ministério como esse e você não participar, não fazer um sacrifício. E aí eu li uma passagem, que vocês podem, por favor, abrir em Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 11, por favor. Pode ler, por favor, igreja? Quem conseguiu abrir, Deuteronômio 8, versículo 11, por favor. Então aí fala, não te esqueças do Senhor. Versículo 12, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes farto, depois de haverdes edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. E aí no versículo 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Versículo 17, pode ler, por favor?
Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob o juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então aqui Deus, ele fala, depois de você experimentar toda essa provisão na sua vida, meu filho amado, não digas no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. E qual foi a recordação que eu tive nesse momento em que eu estava dando a palavra? Que isso aqui literalmente aconteceu na minha vida. Porque, irmãos, eu tinha um bom trabalho, fazia faculdade, tinha uma boa vida, eu tinha uma estabilidade financeira. Sabe? Mas no momento em que os demônios me possuíram, eu fiquei completamente sem força. Eu me recordo, eu não tinha força para andar, irmãos. Eu não tinha força para escrever. Sabe o que você não ter? Coordenação motora. Eu não tinha força para escrever. Eu não tinha capacidade de raciocinar. Eu não tinha condições de trabalhar. Sabe o que é isso? Eu ficar completamente vegetando dentro de casa, e tudo que eu queria era voltar ao trabalho. Então, quando o Senhor me chamou para este ministério, e eu cheguei aqui, e o nome do Senhor foi glorificado, porque o diabo perdeu. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Sabe o que foi que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, eu passei a ter a capacidade de raciocinar. Primeira coisa que eu fiz foi subir no altar daquela campanha derrubando as muralhas de Jericó e dar meu testemunho e dizer, eu era devota de Aparecida. Quantas vezes fui levar cabelo lá em Aparecida do Norte? Eu era católica religiosa, eu era orgulhosa, não aceitava convite de igreja evangélica. E aí eu dei o meu testemunho e reconhecendo que o poder de Deus me libertou dos demônios. E quando eu voltei a trabalhar, eu já podia agora andar, eu já podia agora escrever. Coisas pequenas que eu não podia fazer, eu valorizei quando eu me converti. E aí eu fiz com Deus a reflexão, caramba, a saúde é graça de Deus. Porque eu experimentei perder a saúde. E quando eu perdi a saúde, eu não podia mais trabalhar. Eu não podia mais fazer faculdade. Eu não podia mais fazer nada. Eu ficava dependendo de alguém para cuidar de mim. E aí eu pensei, meu Deus, todo mundo que trabalha, que faz algo, gente, não é mérito nosso. É graça, é Deus que nos capacita. Porque tem pessoas que perdem a saúde, vai para o hospício, vai para as drogas, fica enfermo numa cama. Se nós trabalhamos e temos um salário, isso é graça de Deus. Então, eu aprendi a dizimar. Que prazer quando eu voltei à vida normal e com Jesus separava o 10ª parte do Senhor. Quando eu aprendi a ofertar. E aí então que gratidão, ofertar para a casa de Deus. Como também eu aprendi a ofertar para presentear o nosso pastor por gratidão pelo aniversário de ministério. Eu lembro que teve vezes que eu não tinha, mas eu queria dar o presente. E eu lembro que eu não era uma pessoa que conseguia ganhar, que era sorteada em sorteio. E um dia eu falei, meu Deus, venha prover. E dentre 50 funcionários, eu ganhei lá um secador de cabelo, mas daqueles bem profissionais, bem assim, bem caro. E aí eu vendi aquilo e dei a oferta para o nosso pastor. Ou seja, eu não tinha, mas eu queria e Deus proveu. E quando teve a oferta de final de ano, oferta ouro, oferta prata, oferta bronze, eu lembro que eu poderia fazer até uma oferta de R$500, mas eu lembro que ali a gratidão, a gente louva a Deus pelo Espírito Santo, que Ele nos ajude a termos memória de tudo que nós éramos e do que Deus nos tornou. E eu peguei uma oferta de R$1.000, para aquele tempo, né, uma oferta para agradecer a Deus por mais um ano. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu não tinha. Eu fui ao banco e fiz o empréstimo.
com honra o empréstimo de R$1.000 para a casa do meu Deus e depois paguei parcelado. Quando eu entrei para o exército de Deus, que alegria! Tudo que eu almejava na minha vida, eu trabalhava e chorava falando, Senhor, como Davi, Senhor, eu quero morar na tua casa, eu quero fazer a tua obra. E então, no dia que eu entrei para o exército de Deus, tudo aquilo que eu recebi lá, eu cumpri votos, mas assim, para glorificar o Senhor, porque não existe honra maior do que ser chamado por Deus. E eu trouxe uma oferta de R$1.000, quando eu entrei no exército de Deus, eu subi aquele altar, eu dei uma oferta de R$1.000 para entrar e adentrar o exército de Deus. Que privilégio! E eu confesso, nesse tempo agora, foi feito desafio aqui no congresso, eu peguei desafio de 2, de 5, de 1.000, e eu tinha quase R$1.000. Tinha um dinheirinho guardado de um presente que eu ganhei da missão na Europa. E não dava nem R$1.000. E naquele momento, era um momento que eu precisava. Mas aí veio o desafio aqui. Eu ia trocar para uma necessidade minha. Aí veio o desafio aqui. Tinha quase 1.000, mas não tinha 1.000. Mas aí ali com o Espírito Santo eu falei, Senhor, o que darei por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida? Eu falei, 1.000 eu posso, 2.000 eu não posso. E eu quero fazer de 2.000, porque o Senhor é digno. O que farei, Senhor? O que darei para o Senhor? E Deus proveu esses 2.000. E agora, nesse desafio, dessa segunda parte da retomada do caminho, eu fiz um voto de 3.000. E declarei, até o final de outubro eu vou honrar. Deus já proveu 1.000, eu trouxe aqui hoje, mas Deus vai prover os outros 2 também. Glórias a Deus. Eu estava hoje de manhã com R$900 querendo cumprir os 1.000. E eu pedi a uma pastora, Betânia, me presta R$100. Rapei tudo. Está tudo para você. Tudo para Jesus. Pastora Elane, me presta R$100. Ah, se eu tivesse eu daria. Fizemos um voto de 10.000. Estou fazendo a rifa aqui. Quando chegar os 1.000 eu vou entregar. Que coisa linda. Ver isso entre os pastores. Ver isso entre irmãos que estão aqui fazendo realmente. Chegamos ali, estava o pastor Alfredo vendendo a rifa na porta. Fala para o seu irmão, o que você está fazendo? Esse mês nós temos que pagar 400.000, mais 500.000. Quase 500.000. Esse mês de outubro nós temos que pagar 500.000. Para termos 500.000, quanto precisa, pastor? 100 com quanto? 100 com 5.000. Para termos 500.000, porque esse mês de outubro, 100 com 500? Esse mês precisa de 500.000 para honrar o mês de outubro. 500 com 1.000. Ou 1.000 com 500. Mas não é possível a gente fazer 500 com 1.000? É possível, gente? Quem gostaria de pegar um voto aqui, então, de R$1.000 para trazer no máximo domingo que vem? Dia 28, porque até o dia 31 tem que honrar 500.000. E aí, olha só, a van. Foi-se a van. Tivemos o privilégio, a equipe, né, missionária Débora? Missionária Bia. Segunda-feira passada fomos para Xerém evangelizar de van. E aí eu lembro que eu estava na van, louvando a Deus sem o ar-condicionado. Poxa, viemos aqui de van. Aí o nosso reverendo fala, terça também em Xerém. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, a equipe agora vai lá para a região oceânica fazer o trabalho. Aí a gente foi de van, de Xerém para a região oceânica. Fresquinho, vai, ó, aquele conforto. E eu falando, meu Deus, que privilégio andarmos de van. Quantas vezes, né? Andamos de ônibus e foi bênção também, mas um momento que a gente está com tanto perigo se poupando, né? Depois, na quinta-feira, o Espírito Santo fala, agora vai para Petrópolis. Saímos lá da região oceânica, fomos para Petrópolis evangelizar. Sexta, viemos para cá, que teve aquela escola. Aí eu falando com Deus, que honra, né? A gente de van para lá e para cá fazendo a obra. Não imaginava eu que aquela van era a última semana que eu estava fazendo a missão nela. Foi-se a van. Foi-se a van.
Será que vai ter que vender mais algo da igreja, irmão? Será que vai ter que vender realmente casa da igreja? Vai ter que vender algo da igreja? Televisão da igreja? Móveis da igreja? E você, o que você vai fazer, irmão? Você não vai vender nada para Jesus? O que é que nós vamos fazer? Olha, o pastor Monteiro deixou um legado, está com o Senhor e as obras o acompanham. E nós, se deixar o corpo, irmão, vai ficar as nossas joias de ouro aqui, irmão. Se nós deixarmos o corpo, vai ficar o terreno. Vai ficar o carro. Quem acredita, assim, eu confesso, reverendo, que eu orei a Deus, porque a vontade, eu cheguei a jogar na quina, cheguei a jogar na lotomania, eu falei, meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa, Senhor, o cabelo não dá nem R$1.000, se te desse eu daria também. Meu Deus, e eu cheguei a orar ao Espírito, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? Que o Senhor me use ajudando o reverendo pregando. Eu falei para Deus, Senhor, que o Senhor me use pregando, porque eu quero ajudar, eu quero fazer algo, a gente tem que fazer alguma coisa. Que o Senhor me use pregando, então, para ajudar o nosso reverendo. E o Espírito Santo me enviou para Lima Duarte, lá nós pregamos, Deus levantou ofertas em Lima Duarte. E para a glória de Deus, lá em Brodowski, havia irmãos que nunca pegaram envelope. E nessa quinta-feira, para a glória de Deus, 4 pessoas pegaram um desafio lá, que eu acredito na ação do Espírito Santo. Tem um irmão ali que está em pé e quer pegar um envelope. O senhor quer pegar de quanto, irmão? Pode vir aqui na frente. Então, será que nós conseguimos 500 pessoas com R$1.000? R$1.000. Uma informação, irmãos, nós estamos na reta final da obra e nessa última quinzena de outubro e a primeira quinzena de novembro, ela é determinante para isso acontecer. Então, por exemplo, esta semana, nós temos uma semana determinante, onde serão instalados os R$68 mil de granito para o altar do Senhor, banheiros, todas as áreas que precisam de pedras. Também esta semana, em paralelo com essa instalação, vai ter o forro da igreja, equipes que vão vir de Santa Catarina para colocar o forro, equipe que vão vir de São Paulo. E esse forro, o nosso reverendo está ajudando aqui, não é qualquer forro de isopor, é um forro com lã de rocha acústico, para o melhor para a casa de Deus que está vindo de Santa Catarina. E essa semana também já vai ser dada a primeira demão de tinta. Tudo isso é dinheiro, por isso que nós temos que estar com esse sentimento, com a alma, e não só de boca, está tendo uma obra na igreja, mas eu tenho que chegar junto e participar, como está falando aqui, o Espírito Santo através do reverendo e da pastora. Você quer falar? Pode passar para ele? Gente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Castro, para algumas pessoas eu sou Manelzinho. Eu conheço o reverendo desde 1975, são provavelmente 43 anos. Eu sou amigo dele desde essa época. Quando ele assumiu a igreja, foi em 85. Então eu era amigo e irmão. Hoje eu sou amigo, irmão e discípulo. Então, reverendo, quero dizer para o senhor o seguinte: essa obra não é sua. Essa obra é de Deus. Deus tem colocado o senhor como um dos grandes administradores desse ministério e dizer que o senhor não está sozinho. Eu venho, desde quando o senhor assumiu, aonde Deus tem mandado o senhor colocar a mão. Eu, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, eu tenho colocado a mão junto, né? A gente está falando de finanças, eu e minha família. Então eu já doei, em 96 eu doei um carro, né, imitando o senhor.
Já doei vários salários, todos. Aluguel, do segundo aluguel da igreja em Natal, né? E quando começou a obra agora, eu já tenho um ano provavelmente, eu entrei com 1.000, depois entrei com 500, e eu quero dizer para o senhor que agora eu estou pegando um de 5.000. Então, 500 com 1.000. Mas pode ser 1.000 também com 250, né, pastor? Pode? 1.000 com 500. 1.000 com 500, perdão. 1.000 com 500. pessoas com 2.000. 500 com 1.000 ou 250 com 2.000. E lembrando que até o final de outubro, esse mês de outubro, mês da Reforma Protestante, eu gostaria de pedir aos irmãos que vieram aqui pegar um envelope, não deram o nome, que pudessem, por gentileza, voltar, aí dar o seu nome completo e falar o valor também, por favor. Tá bom? Nesse apelo que foi feito agora, quem veio aqui na frente, pegou o envelope, não teve o seu nome anotado, por favor. Obrigada. Teria alguém que está sendo movido para abrir mão da sua casa? Eu quero vender essa casa para o Senhor. O carro. A pastora Cristina está dizendo que o carro CrossFox está à venda. Quem souber de alguém que quiser comprar, 40 mil reais. Para a casa do meu Deus. Muitas das vezes nós já fizemos empréstimos para coisas materiais. Imagina o que é fazer um empréstimo para honrar a casa do Senhor. Pastor, quem acredita que há uma ação do Espírito Santo nesta reunião? Vamos aplaudir a pessoa do Espírito Santo. Glórias a Deus. A gente louva a Deus por todos que pegaram o voto de R$1.000 para trazer até o próximo domingo, dia 28 de outubro. Eu vou ler aqui com a igreja Mateus 6, 19 e 20. Quem ama Jesus?
Quem está rendido a Jesus? Então vamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mais uma vez eu vou ler. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uma reflexão que nós podemos fazer é a seguinte: se Deus está pedindo de nós o nosso tudo, Ele pediu a Abraão o tudo, que era Isaac. Foi ou não foi? Isaac fez porque Isaac tinha a mente bíblica. Ora, Ele me prometeu fazer de mim uma descendência. Então, se Ele pediu, Ele tem o controle da minha vida. Deus proverá. Então Deus está pedindo o nosso tudo. Será que esse Deus que nos fez promessas e que tem nos abençoado até aqui, fazendo nós o tudo para o Senhor, será que esse Deus não vai prover? Será que esse Deus não vai cumprir promessas? Nós tivemos testemunhos de pessoas desempregadas, que não tinham trabalho. E o Senhor abriu a porta porque viu um coração generoso, liberal. Então, é possível. Eu falei com a minha mãe, ela tem umas joias no banco. Muitas vezes minha mãe falou, minha filha, né? Porque ela pensa, se eu partir, para quem eu vou deixar essas joias, né? E ela já falou algumas vezes, vou te dar essas joias de ouro, né? Anel, cordão, prata. Nunca me interessei, mas amém, mãe. Muitas vezes eu falei, mãe, eu não quero. Mas agora eu falei com ela, mãe, agora sim. Mãe, vamos tirar essas joias e vamos dar para a casa do nosso Deus. E eu falei para ela, mãe, imagina se a senhora deixar o corpo, vai ficar no banco. Para quem vai ficar, mãe, essas joias? Pensa, vamos colocar para a casa do nosso Deus, porque o que nós fazemos para o Senhor, isso é eterno. Então nós já estamos há 47 dias de uma inauguração. E louvamos a Deus por todos que estão contribuindo e recontribuindo e recontribuindo. Mas nós, a Igreja do Gramacho, podemos honrar esse valor de quase 500 mil até o domingo que vem. Tem alguém que quer fazer uma oferta voluntária e vir aqui na frente e falar, eu quero fazer essa oferta? Tem alguém voluntariamente que quer vir aqui e falar? Tem alguém? Vamos receber o nosso reverendo? Que Deus abençoe a pastora Daniela e todos os nossos pastores que estão em uma área ou outra. E podeis assentar, meus amados irmãos. Olha só, como não reconhecer a presença do Espírito Santo? Amém? Como não reconhecer? Eu cheguei um domingo pregando aqui, eu falei assim, será que algum de vocês pensa que Deus é um babaca? Só usando essa expressão forte. Porque quando a dureza de coração domina as pessoas, elas ouvem, elas até sabem que é a verdade, mas elas decidem fazer do seu jeito. E um negócio tem que ficar claro, é que essa relação com Deus não é do nosso jeito. Ninguém vai para o céu porque tem o seu jeito, o seu caminho de salvação. É o único estabelecido por Deus. Amém? Por essa só vai para o céu. Você se lembra do nosso amigo Naamã? Ele só ia ficar curado se mergulhasse nas águas barrentas do Jordão. Vocês entenderam ou não?
Não eram os rios da Síria, não. Ele até falou que lá tinha rios melhores, águas mais limpas, não é? Tinha que ir para o Jordão. Então nós temos que ir para a cruz ao jeito de Deus. Como, olha só, atenção. Vira aí para quem está ao outro lado e fala assim: o reverendo está falando. Ei! Fala aí, amado Wanderson. Aí, avisa aí que o reverendo está falando. Avisa aí. Avisa aí o pessoal aí. Isso. Glória. Então olha bem para cá. Olha para cá. Olha para cá. Vocês têm uma Bíblia. Vocês podem ler, devorar essa Bíblia. Quando a Bíblia fala, é Deus que fala. E prestar atenção que Deus não mudou o método. Entende? Eu estava ali mostrando ali ao pastor Celso. Quando se está falando, atenção, quando se está falando de reforma e contextualizando para nós aqui, é muito importante vocês observarem que não é um grupo da igreja que deve fazer isso. Não é o grupo de levitas. Então vamos prestar atenção, se a gente quer agradar a Deus. Diz assim, todos. A expressão bíblica é todos. Vocês entenderam? Senhor, a gente precisa gostar de Bíblia, gente. A Bíblia é a nossa Constituição. Diz todos, não alguns. Vocês já tiveram muitas aulas e se mostrou como é que Deus vê e como é que Deus ouve as pessoas conversando. Ele não somente ouve, quer dizer, eu para saber alguma coisa eu tenho que ouvir, né? Deus é mais que isso, Ele vê os pensamentos. Vocês estão entendendo ou não? E daí, muitas bênçãos que Ele tem reservado para nós, elas são obstruídas se nós não atentarmos para essa relação correta com Ele. Ele não é uma imagem, Ele não é uma força, Ele não é uma influência, Ele é uma pessoa, e Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E aí, tudo que eu quero saber de Deus, eu tenho que ir para a Bíblia, eu tenho que ir para a palavra de Deus, não é? Nós achamos assim abominável o discurso, no sentido hipócrita, né? Aliás, Jesus sofreu muito com isso. Ou é sim, sim e não, não. Eu queria que vocês abrissem aí. Abram, por favor, abram aí. Justamente no livro de Esdras. Olha só, pessoal, faz uma forcinha aí, abre aí, Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Esdras, o capítulo 3. É o povo que volta para a terra e vão dar início aos sacrifícios, vão fazer o altar e vão depois começar a construir. E no capítulo 3, preste bem atenção, foi Santo Agostinho que disse, né? O que tuas escrituras dizem, tu o diz. Eu queria ouvir Deus falar. Deus está falando. Deus está falando pela palavra. Quem está entendendo? Então, olha bem. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo. Repitam comigo. Como um só homem em Jerusalém. Ajuntou-se como um só homem em Jerusalém. Esse princípio de ajuntou, ele percorre as páginas da palavra de Deus e nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, no que diz respeito à igreja primitiva. Onde você lê em Atos 2, onde você lê em Atos 4, expressões como, e era o coração de todos.
Vocês entenderam? Então, nessa última hora, precisa ser nosso coração no que diz respeito à obra missionária, abrir novas igrejas, viver para o reino de Deus, que as pessoas sejam capazes de falar para Deus e não mentir, dizer: Senhor, pode continuar me abençoando, porque eu estou vivendo para a Tua glória, eu vou financiar essa obra, eu vou financiar essa missão. E nesse momento, é essa reforma. Pastor Celso, faz aquela observação aqui, um só homem, um só coração. Vocês entenderam? Fala assim, a obra, a reforma, ou a missão, é todos, fala assim, todos juntos o louvemos, todos juntos oramos, todos juntos financiemos essa obra. Quando o reverendo mostra o texto bíblico, ele tem a expressão, e ajuntou-se o povo como um só homem. Essa expressão, um só homem, fala de unidade perfeita. Ali eles eram o mesmo pensamento, o mesmo propósito e as mesmas ações. Então, quando Deus olhava para o povo, é como se Deus estivesse vendo apenas um homem, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito e com as mesmas ações, né? E Jesus, quando orou por nós, na oração sacerdotal, em João 17, Jesus frisou muito isso, que eles sejam um, como nós somos um. Aí o reverendo falou que essa passagem, esse princípio percorre a Bíblia, que realmente em Atos dos Apóstolos, diz que era um só o coração da multidão dos que criam. E lá vai falar logo em seguida de quê? De desafios financeiros, porque diz que ninguém tinha como seu, propriamente seu, nada do que possuía, mas tudo lhes era comum, ou seja, era algo que servia ao propósito divino. Então a expressão um só homem é uma das expressões mais fortes da Bíblia quando fala de unidade. E diz, quem conhece a Escritura sabe que quando o povo ele se unia como um só homem, ele era imbatível. Quando Israel se juntava de Dan até Berseba e ia para a guerra, meu irmão, ninguém era capaz de resistir ao exército de Deus, né? Ao exército do povo de Deus. Então a unidade é isso, né, reverendo? É um só pensamento, um só propósito e um só ato, né? Quer dizer, as ações do povo eram um só. Então, quando nós temos a questão da reforma, é só um pensamento, é só um propósito, e todas as nossas ações convergem para isso. É o que nós estamos vendo o Espírito Santo chamando todos nós para fazer. Isso, senhor. E é interessante, nós não devemos demorar, mas eu queria que você prestasse atenção, que existe uma coisa coletiva, existe o plural, né? Quer dizer, a soma de todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, herdeiros da promessa, eles então faziam isso. Não há tempo, mas eu poderia lembrar, você vai para o livro de Êxodo, o tabernáculo, você vai para Crônicas, né? Crônicas, as ofertas, quando Davi lidera aquele movimento para fazer o templo de Salomão, o templo que foi Salomão que fez, né? Enfim, o templo de Deus. E agora, o princípio é o mesmo quando eles vão reconstruir, depois que eles voltam. Então, você vai encontrar, e deram, e fizeram, famílias inteiras, né? A gente vamos observar isso. Acreditando o seguinte, como a pastora expôs muito bem aqui, a questão daquilo que já somos, já recebemos, e por que estamos aqui. Mas, além disso, Deus promete abençoar e modificar muitas coisas que precisam acontecer, quem sabe, na vida de cada um de nós. Mas o que eu quero colocar, porque eu não acredito em argumento humano, eu não acredito em persuasão para oferta, correto? Eu não acredito em mitos, eu acredito em fatos, eu acredito em fundamento bíblico. Quem está entendendo, diga amém. E é o que nos dá privilégio, nos torna privilegiados nesse ministério, mas, ao mesmo tempo, extremamente responsabilizados pessoalmente diante de Deus. Porque a quem muito é dado, muito será requerido. Há pessoas que erram por ignorância, correto? Mas depois que a pessoa tem o conhecimento, é omissão. Quando se fala de Ageu e Zacarias que se levantam, eles denunciam a negligência.
As prioridades do reino deixaram de ser daquele povo, um povo que foi liberto, um povo que foi trabalhado, um povo que até quando foi para o exílio, Deus guardou no exílio. Nós estamos em um Brasil trágico, em um Brasil cheio de tragédias, correto? Mas como Deus tem nos guardado. Eu passei esses dias aqui com o Everaldo ali, o cara fazendo uma tentativa de assalto perto da gente, abrindo a boca e tal. Então todo mundo sabe o que está acontecendo nesse país sanguinário. Mas olha como é que tem anjos guardando você que pertence a Deus. A nossa segurança é maior do que a segurança do Papa, do que a segurança da Casa Branca. É o Deus mesmo que contou os nossos cabelos. Glória a Deus, porque somos povo dele. E nessa hora então, meus amados irmãos, sem me estender mais, eu queria apenas fazer algumas observações. Vocês se recordam que a nossa obra teve duas fases. Teve uma primeira fase. Naquela primeira fase, houve um investimento de aproximadamente uns 900 mil. Fase abençoada, fase que foi uma universidade. Chegamos agora na segunda fase, que é a fase conclusiva. É muito legal que você chega no nosso escritório ali, aí estava lá, falta 52 dias, falta 51 dias, correto? Então Deus tem abençoado e usado muito a nossa comissão, né? Os meios campistas, Alex e Everson e o Alex, os meio campo, né? De maneira que N contratações simultâneas foram feitas, né? E nós sempre honramos compromissos. Nossa igreja, ao longo do tempo, sempre honramos os compromissos. Porque a gente pensa no nome de Jesus, o nome da igreja, né? Enfim. E evidentemente que nós corremos riscos. Evidentemente que os riscos se correm mesmo, né? Os riscos. Mas quando se pensa que Deus tem um povo que é dele, e se houver um coração, e houver o espírito que se coloca a prioridade do reino, né, com o aprendizado da Bíblia, com certeza se atravessa e se chega do outro lado. Mas realmente antevendo e percebendo, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Um dos fenômenos que acontece, aí é Deus, qual é? Vocês viram aqui, pessoas que pegaram tantos mil e multiplica e dá mais. Gente que multiplica e dá mais, correto? Você vê um socorro de Deus porque tem gente que não se move, né? Isso aí a gente já sabe. Mas eu queria me deter mais agora naqueles que se comprometeram. Naqueles que se comprometeram. Nessa segunda fase, foi colocado, não, pastor Everson, que a obra, o total dessa segunda fase, 1.700.000 e tantos. 1.780.000. Seria o total, não é isso? E o que é que acontece? Nós fizemos um desafio no começo aqui, para essa segunda fase, falava-se 1 milhão, né? Depois 1.100.000 e a coisa foi. E glória a Deus, porque está valendo a pena, tá? Glória a Deus. Mas dentro de uma expectativa dos desafios que foram feitos, que seria a entrada de 1.039.089, que está aqui, é isso? Tem as pessoas que têm dado e trouxeram, correto? Mas tem as pessoas que não fizeram isso. Então existe um total grande na mão de vocês que fizeram o voto. Vocês entenderam ou não? Fizeram o voto, né? Então, mediante tudo que Deus tem falado, o apelo que a gente faz é que todos vocês que fizeram os votos, correto? Que vocês queiram honrar esse compromisso, né? Até domingo, ou até o dia 31, né? Aliás, dia 31, nós vamos estar aqui numa quarta-feira, o culto não vai ser terça. Quem lembra disso? Amém, amém? Amém, amém, gente? E
Então, olhe para quem está ao seu lado. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Quem aqui fez voto e ainda não entregou? Pode ficar de pé, por favor? Lá fora também, não é isso? Vocês não querem receber uma oração para vocês honrarem esse compromisso até domingo ou no mais tardar? O pastor Alex quer. Vocês não querem receber uma oração para honrar esse compromisso? Porque, olha só, deixa eu falar para vocês. Sem contar com as pessoas que vieram agora de manhã, louvamos a Deus por você ter vindo de manhã, ter dado esse desafio. Então, é como se existisse na mão de vocês aí mais de 613 mil reais. E que é um recurso que vai realmente salvar a igreja. Quer dizer, quando a pastora Daniela, falou da van, realmente é necessidade de vender. E eu quero até lembrar aí, nós temos o terreno lá no Sarapuí, que vamos colocar à venda. Não vamos dar de graça. Não vem pensar que... É uma área excepcional dentro da realidade do Sarapuí, está lá um terreno da igreja. Aqui na chamada Peixe Bom, está bem aí, tem um terreno da nossa igreja aí. Alguns projetos, algumas coisas, mas não é nada que não possa abrir mão em função da reforma. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? Amém, amém? Porque essa reforma, Deus orientou para fazer, ela vai sair. Aliás, ela está andando. Eu ia até propor, quem quisesse depois acompanhar o pastor Everson ali, desde que estivesse bem calçado, mas olhasse lá um pouco, não é obrigado, ninguém é obrigado a isso, agora, essa hora, correto? Mas é legal quando a pessoa vai lá, olha, sente o cheirinho da tinta, sente... Ontem os homens viraram ali, porque nós fizemos um pacto, nós não aceitamos eles trabalharem domingo. As empresas querem, As empresas querem virar... Domingo não. Sabia, pastor Celso, que nós tivemos um posicionamento, pastores? Hein? Com veemência, eu me levantei, não. Nós não podemos estar perdendo para os adventistas. Chega de perder para o adventista. E quem estudar em escola adventista, quando ele marcar um negócio para domingo, você diga, epa, eu respeito o seu sábado, você tem que respeitar o meu domingo. Meu filho não vem para a escola, não. Parece que nós somos um povo assim, tudo assim, cordeirinho, O pessoal, tem que ir, vai perder ponto. Ganhe ponto de outra maneira, meu irmão. Mas levanta nessa escola adventista. Nós somos, é um negocinho, tudo assim, Os adventistas vão lá, mete o pé. Não. Sim ou não? Aí a gente, tudo assim, é falta de uma submissão, um temor a Deus, a gente pode mudar as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Nós falamos, não vai, nessa obra aqui, não vão trabalhar domingo, não. Foi ou não foi? E o pessoal tem respeitado. Então eu estou dizendo o seguinte, nós precisamos que o meu Deus fique contente de falar, eu tenho um povo. Porque fala de povo, não fala de grupo sacerdotal, não. Estava lá o governador, estava lá o sumo sacerdote, estavam lá os levitas, com todo o povo, gente. É o que diz esse livro. Quem está entendendo? Os irmãos estão me entendendo? Eu sou grato a Deus. Olha, eu já vi a Gilza levantar não sei quantas vezes a Gilza levantou. Eu já vi a Mônica levantar não sei quantas vezes. O que está acontecendo é isso. O que está acontecendo é isso aqui. Além de ter aqui relação de pessoas de fora. Por exemplo, tem aqui 30 mil. Quem foi que mandou 30 mil? Foi um rapaz que é da nossa igreja. Nunca veio nem aqui na igreja central, ainda, Missão do Esporte. Está jogando lá no Criciúma. E
Não é um jogador que esteja hoje, sabe, ganhando grandes salários. Entendendo? Informação que eu tenho. Então mandou aqui, aí está aqui, ó. Então tem uns mistérios, assim, quer dizer, Deus está com a gente. Deixa eu falar para você, para qualquer pessoa que, né, bandear, diga a ele, ó, que Deus está com a gente. Uma coisa assim, Deus está conosco, como sempre esteve. Mas Ele quer dar a oportunidade o quê? De todo mundo ser abençoado. Amém? Todo mundo ser abençoado, é todos. Vocês, quando lerem a Bíblia, tem igreja é coletivo. São todos Israel. Todo Israel, não é? Todos que têm boa vontade com Deus e com a sua obra. Amém? Vamos então pactuar aqui que, né, vai acontecer milagre na sua vida e você vai falar, eu vou querer trazer. Também tem a conta bancária, né? Eu estou doido para ouvir assim o meu cooperador que confere a conta bancária, né? Dá glória a Deus assim e fala, meu Deus, teve alguém. Amém, gente? E vocês sabem, né? A igreja tem o quê? O dia a dia, né? Não é só reforma. Então, a administração geral de tudo isso, né? Então, eu volto a dizer, aquilo que está na mão de vocês, que já é de Deus, que quando vocês votaram, Deus já... Amém? Que na sua alma você parta para dentro disso. Glórias a Deus. Quantos estão aqui na igreja e que já deram? Levante a mão. Ó, muitos que estão aqui na igreja. Então fica de pé e vamos orar agora. Olha, eu não aguento mais aquelas pessoas que dizem assim, eu amo o reverendo, eu amo esse ministério, eu agradeço a Deus por esse ministério. Para, hipócrita. Eu conheço o que é amar. Amar é dar a vida, amar é dar o máximo. Não é língua, não. Quem está entendendo? É, isso eu quero que vá pela internet, vá em toda parte, né? Entendendo? Mas é verdade, né? Eu amo e o cara que se arrepende. Quem está entendendo? Esse amor não é o amor, tá? Mas eu louvo a Deus por aqueles que mostram, né, fatos e verdade. Porque nós estamos numa época de avivamento. Estamos numa época de reavivamento para a volta do Senhor Jesus. E a reforma, ou qualquer outro desafio, é uma oportunidade das pessoas conhecer o seu coração para com Deus. Amém? Conhecer o seu coração para com Deus. Agora, aqui entre nós, vai ficar muito bonito. A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Quem quer aplaudir, pode aplaudir. Só para vocês terem uma ideia, quando se falou assim, 10 pessoas dando 100 mil reais, teria resolvido o problema. Está aqui, uma pessoa entregou 100 mil. Quando se falou aqui, 200 pessoas dando 5 mil, né? 52 pessoas entregaram 5 mil. Atenderam a chamada. Perdão? Vieram pegar um envelope. Não, ela já me corrigiu. Não disse que deram, atenderam. Aqui é atenderam. A 16 cumpriram esse voto, faltam 148. Você vê como é que sempre falta mais. Não é? Tem pessoas que deram 4.500, outro deu 4.500, teve o Tiago que fez aquele trabalho paralelo. Se fosse um funeral, seria tanto, ele deu. Não é? Tem aquelas coisas todas, né? Mas dentro daquilo que é pontual, né, pastora? Quer dizer, daquela questão dos 500, entregando 2.000,
88 atenderam. 19 cumpriram. Faltaria aqui? Esses 412 aqui é o que falta para completar os 500. 412 é o que falta para completar os 500. O que é que acontece? Quando você vai ver a matemática, cadê a igreja? É isso aí, isso que a gente quer deixar bem claro, né? Sem subterfúgio, né? Cadê? Fala, Helena, aqui. Cadê? 200 pessoas. 52 atenderam. 16 cumpriram. 36 dos 52 para cumprir. Falta 36 dos 52 para cumprir. E 148 dos 200. E dos 200, 148. Quer dizer, então... O que mais? 500 pessoas pegando 2.000. 500 pessoas pegando 2.000. 88 pessoas atenderam. 88 pessoas pegaram o envelope. Quer dizer, você veja, para 500, 88 pessoas pegaram. Faltam 412. Faltam 412. 19 pessoas cumpriram. 19 pessoas cumpriram. Faltam 69 de quem veio aqui pegar o envelope. Dos que vieram a ver. É isso aí, é para a gente ter uma realidade, né, que é muito blá 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 no nosso meio, né? E Deus está vendo tudo isso, que Ele não é babaca, né? Deus está vendo essas coisas que não é babaca, entendeu? Então, essa é a realidade, mas nós vamos orar e, glória a Deus, se tiver alguém querendo comprar o terreno do Sarapuí, está lá o terreno, à vista, tá? Não vem com um negócio de prestação aqui, não. Não, está precisando de dinheiro para já, pô. Tem que pagar, temos que pagar, como é que é? Amém? Olha, Deus sempre esteve conosco, tá? Quer as pessoas respondam ou não, a vitória é certa. Agora, é melhor, agora você escolhe, ou toma parte dessa grande vitória, né? Ou fica lá na glória e aqui visto como alguém que realmente não é sério, né, gente? Vamos ser sinceros, pessoas que não são sérias, né? Certo? Então, aqui está muito claro aqui, ó. Está muito claro aqui, né? Quer dizer, vou repetir aqui, né? Quero o meu propósito aqui de falar aqui, todos vocês que demonstram sinceridade, e já até pegaram, até já deram, né? Tudo mais, então coloca a mão no coração, o Espírito Santo encher vocês de um sentimento de pegou e trazer mesmo, né? A meta de até domingo ou até o dia 31, não é isso? Glória a Deus. Verdadeiramente não é uma coisa, nós estamos assim, nós agradecemos a Deus pelos fiéis, pelos sinceros, pelas pessoas sensíveis, e é um momento excepcional da igreja. É um momento excepcional. É um momento de você falar assim, eu quero atravessar esse mar junto. Eu quero chegar do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. E tenha mente bíblica. Tá? Tenha mente bíblica. Se você tiver a mente, né, não, a bíblica, você não vai dar lugar ao diabo. A gente, qualquer coisinha dá lugar ao diabo, dá lugar à carne, né? A gente vai trabalhando, a gente vai se prossegue. Ficou claro isso aqui, não ficou, pastor Celso? Ficou bem claro, né? Foi a gente mostrar. Agora tem aqui, né, as pessoas que deram 10, né? Deram 10 aqui, tem 5, não, atenderam, né? E que cumpriram. Só uma pessoa que cumpriu? Que foi a Gilza que cumpriu. Só a Gilza que cumpriu. Tem um rapaz chamado Mateus, né? Foi. Mas eu estou fazendo um apelo. O pastor Celso está dizendo que eu tinha dito um desafio até o dia 11 de novembro. Só que eu estou fazendo um apelo pelas planilhas que eles me apresentam aqui. Entendendo? Obrigado, pastor. Só porque pode explicar por que alguns irmãos ainda não tenham trazido, né? Porque, de repente, deve estar aguardando o dia 11 de novembro para poder trazer.
Só que há uma necessidade e um apelo do Espírito Santo para a gente acelerar. Aí o reverendo chamou a gente aqui à frente, para a gente receber uma oração para que o Espírito de Deus nos ajude. Porque há um chamado e há uma necessidade. Então, mesmo nós que tenhamos colocado no coração trazer até o dia 11 de novembro, nós precisamos correr. Precisamos correr. E vamos correr, né? E o Espírito Santo nos ajuda. Amém. Senhor. Meus irmãos, com relação aos pagamentos dessa reforma, então todos os pagamentos eles estão programados para finalizar em janeiro. Então, assim, em janeiro nós estaremos com toda essa reforma já paga. Então, isso está distribuído nos meses. Então, esse mês a gente tem quase R$500 mil para pagar. Até o final desse mês. A gente tem que honrar. Para o próximo mês, a gente tem mais 400 e poucos mil para pagar. Certo? Para o mês de dezembro, isso reduz para 200 e poucos mil. E a gente vai terminar em janeiro com 100 e alguma coisa pagando. Então, assim, todo esse mês, o próximo mês, são meses pesados. Quem entendeu? Amém? Então, assim, é por isso esse apelo. Quer dizer, os boletos bancários vão chegando. Então, e a igreja, o nosso reverendo, ele trabalha assim. Quando a igreja paga atrasado, ela paga no dia. Então, paga sempre antes. E a gente está trabalhando para manter isso. É isso que tem acontecido. Coloca a mão no coração aqui, tá dando? E vocês podem orar, né? A gente tem orado muito que Deus tenha liberdade, né? De falar com Ciro, falar com o samaritano. Ele é dono de todas as coisas, né? Então, quer dizer, nós, povo de Deus, fazemos a nossa parte, né? E Deus nos abençoa e Ele manda mais de quem Ele quiser, enfim, a conta bancária está aqui, está ali, está acolá, está entendendo? Mas eu cheguei a falar, terreno no Sarapuí, o terreno, pode ser que tenha no Sarapuí algum comerciante de olho ali, né? A área, aquele terreno do Sarapuí ali, porque vocês viram o que ele falou aqui, não viram? Viram ou não viram? Então, mês a mês até o final, a obra está acelerada e com a maior qualidade possível. Maior qualidade possível, né? Maior qualidade. Mas, quer dizer, estamos aí, né? E vamos passar por isso. Por exemplo, essa semana que está entrando agora, a gente tem mais de 40 homens trabalhando lá dentro. Então, assim, durante a semana, então são mais de 40 homens trabalhando, fazendo a parte civil, parte elétrica, fazendo instalação de ar-condicionado, agora vai entrar a instalação de pedraria, né? Mármore, banheiros. Então, é muita gente trabalhando, o fluxo é alto, muito alto. Mas é para a gente sorrir, vai lá, sorrir. Glória! É só a gente ser povo de Deus, ser total para Deus, né? Um vai, doou o carro, outro vai fazer, é todo mundo fazer mesmo o máximo, né? Fazer o máximo. Como as pessoas sem poder também já fizeram para aniversário de casamento. Eu tenho que bater nisso aqui, né? Já fizeram, porque quando é uma coisa para si, Deus, é isso que eu digo, Deus não é babaca. Deus sabe quando é uma coisa assim, a pessoa, né? O próprio diabo fala, pele por pele, tudo que come tem dará pela sua vida, né? Conhece a natureza humana. Então, se a pessoa não for rendida a Deus, nessa hora ela tropeça. Só que Deus vê que ela age de outra forma quando é outras coisas. É isso, não dá para mentir para Deus. Foi o nosso, aquele sujeito lá, o Ananias, que Pedro faz uma pergunta e ele dá uma resposta. Ele falou, rapaz, o que está pensando? Não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Então, quando se está numa igreja que se abre uma Bíblia, que se mostra uma Bíblia, que se mostra uma palavra, cuidado com qualquer desculpinha aí, que é com Deus que está lidando. Deus te conhece, Deus conhece todos nós. Amém? E aí você vê o que aconteceu com Ananias, né? Que foi para o outro lado. O que aconteceu com a Safira? É o mesmo Deus, gente. Tem gente que não quer ver isso porque não quer a Bíblia, né? Amém? Mas vamos sorrir aí. Faz o seguinte, antes dessa oração, dá a mão ao irmão que está falando assim, pela fé, temos aqui um povo
que se chama pelo nome. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos. E outra coisa, se prepara para ver muitos milagres. O Roberto já deu testemunho aqui, né? Já está empregado. Aliás, é que hoje não deu tempo, mas vai ter muito milagre aí. Eu queria até que vocês levantassem a mão e falassem assim: olha, reverendo, eu tenho testemunho, depois que eu peguei esse envelope, depois que eu fiz isso, sei lá. Prepara que Deus, sabe, ele prova, ele testa e vai te abençoar, gente. Amém? Então vamos sair daqui vitoriosos, vamos para casa pensando, vamos conversando. A conversa do almoço vai dar tudo certo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelos fiéis que temem o Teu nome, muito obrigado. Haja uma unção, faça coisas grandes, Senhor. Opera grandes milagres nessas vidas. Protege, livra dos assaltos, livra de serem atropelados, balas perdidas e tantas outras coisas. Dá, Senhor, e concede, Senhor, uma grande tarde e uma grande certeza de que todo aquele que ouve a Tua voz e respeita e segue, te agrada e vem bênçãos maiores na vida. Eu quero, assim, declarar e profetizar, como aconteceu com o Roberto, né? Acontecer com todo mundo que estiver envolvido de todo o coração com essa obra, para a honra e glória do... Vamos lembrar que essa noite vai ser uma grande noite aqui, tá? Lembra que o dia do Senhor, segue-se aquelas orações da noite, pregação à noite. Jovens e adolescentes já são às 15 horas, certo? IBAD 4 horas da tarde, e amanhã em Copacabana, encontro com as mulheres. As mulheres têm que ficar espertas. Até quando elas se assentam no Uber, né? Vê onde se assenta, né? Até quando elas se assentam. Tem um sujeito do Uber dando uns conselhos à mulher. Ele botou a esposa dele, né? Sentada, e disse como é que a galera vai pelo retrovisor. A mulher se descuida e pontinho, 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 né? Conselho até como se deve se assentar. Amém? Bom, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a proteção seja com todos. Dá um abraço em todos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe os pastores, pastora, missionária. Hein? Olha só, alguém quer visitar a obra com o pastor? Quem quer visitar a obra? Quem quer visitar com o pastor Everson e o pastor Alex? Quem quer visitar a obra?